Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Amém. Glória a Deus. Dá uma glória a Deus aí, igreja. Amém. Pode se assentar, pode se assentar. Amém. Quem está feliz de estar na casa do Senhor, diz um amém. Amém. É bom estar aqui, é bom estar na casa de Deus. Amém. Para quem não me conhece, meu nome é Azaf, eu sou filho do pastor Tiago, da pastora Pony, sou irmão da Sarinha. A gente vive lá nos Estados Unidos, lá em Dallas, no Texas. Eu gosto muito de ir lá e, gente, eu moro lá, a maioria da minha vida eu moro lá, então às vezes meu português é um pouquinho ruim, entendeu? Então, se você não entender alguma coisa, peça para a ajuda do Espírito Santo para revelar para você, tá bom? Amém? Que eu creio que Deus pode fazer isso, amém? Amém. Então, antes de começar, eu gostaria de orar. Vocês podem estender suas mãos, também oram para mim, que Deus fale comigo, que Deus abre os olhos do meu coração para pregar somente o que Ele quer que eu pregue, amém? Senhor, meu Deus, eu te agradeço, Senhor, por esse tempo. Deus, eu oro, Deus, que o Senhor fale com o meu coração. Deus, abre meu coração, abre o coração de todo mundo dentro desse lugar, Deus. Eu oro, Deus, que eu só fale, só pregue o que o Senhor quer que eu fale, o que o Senhor quer que eu pregue, Deus, nada mais e nada menos, Deus, porque esse tempo é seu, Deus, eu te entrego esse tempo às suas mãos, Senhor. Eu te amo, Deus, te adoro, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Então, quando o pastor, me convidou para pregar e falou que é sobre o pertencimento. E quando eu penso em pertencimento, para mim eu penso na mesa, Que na mesa todo mundo tem um lugar para sentar. Tipo lá em casa, lá com a minha família. Quando é tempo da mesa, não pode ter celular. É assim com vocês também? Porque às vezes eu estou lá, celular, minha mãe, não, celular na mesa não. É sempre assim, por quê? A mesa é lugar de quê? De comunhão, de olhar olho a olho, de falar, de comunicar, de estar com as pessoas ao seu redor. Amém? O que a mesa representa? A mesa é um lugar de dignidade, é um lugar de graça, é um lugar de comunhão, é um lugar de ser aceito. Isso que é a mesa, e você tem um lugar na mesa com Cristo. Você tem um lugar na mesa com Deus, você tem um lugar no reino de Deus. Tem lugar para você. Às vezes a minha cabeça imagina assim uma mesa gigante. E todos nós sentados na mesa e Jesus lá, gigante. Igual a cruz lá, uma mesa. E todo mundo aqui, você tem um lugar na mesa. Se você está em Cristo Jesus, você tem um lugar. Você tem um lugar no reino de Deus. Você tem um lugar na mesa, amém? E eu estava lendo, Salmos 23:5 fala assim, você prepara uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. Você unge minha cabeça com óleo, meu copo transborda. Eu sempre lia isso, eu nunca entendia o que significava. Tipo, ok, uma mesa na presença dos inimigos, mas eu li de novo, A Bíblia não fala assim, Deus prepara uma mesa para você depois que o inimigo vai embora. E não fala que Deus prepara uma mesa para você antes do inimigo chegar. Não, Deus prepara a mesa para você na presença do inimigo.
Por quê? Porque quando o inimigo está vindo, Deus começa a preparar a mesa e mostrar: ei, esse daqui, ele tem lugar comigo, ele tem lugar na minha mesa, você não pode tocar ele. Por quê? Porque ele pertence a mim, você tem lugar, você pertence à mesa com Jesus. Então quando o inimigo vem e começa a falar coisas para você, que você não presta, que você é isso, que você é aquilo, que você não tem lugar, lembra que Deus prepara a mesa para você na presença do inimigo. Então o inimigo não pode falar nada, porque você pertence a um lugar, você pertence a quem? A mesa com Cristo, você faz parte do reino eterno de Deus, amém? Amém. Abre suas Bíblias comigo, a Gênesis 25, versos 29 a 34. Que diz assim: isso aqui é a história de Esaú, né? Tá certo? Esaú e Jacó, né? Que eles nasceram gêmeos, e Esaú nasceu primeiro, então ele tem o direito de filho primogênito. Obrigado. E diz assim, ó: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo. Pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: vende-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Amém? Amém. Nessa história, Esaú aí tem o direito do filho mais velho. Era ele que ia carregar a aliança que Deus fez com Abraão. Ele que ia liderar a família dele no futuro. Ele tinha o direito de filho, ele tinha o direito disso. Mas no momento que estava faminto, no momento que estava cansado, no momento que falava que eu não consigo mais, o que vale isso para mim, eu estou cansado, eu tenho que comer, o que ele faz? Ele vende o seu direito como filho mais velho. E eu olhei para isso, nossa, eu falei: cara, como assim ele vendeu o direito dele? Era ele que ia liderar a família, era ele que ia carregar a herança de Deus, mas ele vendeu isso porque estava faminto, porque estava com fome, porque estava cansado. E eu olhei assim: como ele podia fazer isso? Mas eu penso, quantas vezes que a gente faz isso todo dia? Quantas vezes que a gente troca o nosso lugar na mesa para satisfazer a nossa carne? Quantas vezes você olha aqui: eu nunca ia fazer isso, né? Todo mundo pensa isso, mesma coisa lá. Você pensa: se eu fosse lá no início com Adão e Eva, eu nunca ia ter pegado lá a maçã e comido. Você fala isso, mas você não estava lá. E na verdade a gente é igual a eles. A gente é pecador. Todo mundo aqui nasceu pecador, mas foi pela graça de Jesus, e somente pela graça dele, que nós somos dignos de estar na presença de Deus. Amém? Então nesse momento podemos ver que Esaú trocou o que tinha mais valor na vida dele para satisfazer a carne dele no momento que estava cansado, no momento que estava exausto, no momento que a Bíblia até fala que ele odiava o seu direito. E porque ele odiou o seu direito, ele não manteve o seu direito. Porque você só pode manter as coisas que você valoriza. Se você não valoriza algo, você não vai manter aquela coisa. Esaú não valorizou o direito dele, porque ele não valorizou, ele não manteve. Mas Jacó, ele valorizava. Por quê? Ele não tinha. Você nunca sabe o que você tem até você perder essa coisa.
Esaú não sabia o que ele tinha até ele perdeu aquilo. Muitas vezes nós não sabemos o que a gente tem até a gente perder isso. E se você quer manter alguma coisa, você tem que valorizar aquilo. Você não pode odiar. O que você faz com algo que você valoriza? Você cuida bem, né? Você não joga assim, você não faz isso. Não, valorizo. Tenho que ter cuidado, né? É assim que se valoriza algo. Assim que a gente tem que ser o nosso lugar na mesa com Deus, porque o que a gente carrega, o que tem mais valor para nós é o que? O nosso lugar na mesa de comunhão com Jesus Cristo. Que todos de nós temos que entender que há valor. O seu lugar na mesa há valor. Você não pode trocar o seu lugar na mesa com Cristo por nada, irmãos. Não vale a pena. Esaú trocou o seu lugar na mesa porque estava cansado. Quantos aqui estão cansados? Quantas vezes a gente troca o que Deus tem para nós para satisfazer a nossa carne? Não podemos fazer isso. Mas a verdade é, né? A gente faz isso, a gente volta, desfaz, a gente volta, né? Peca, volta para Deus. Peca, volta para Deus. Igual os israelitas. Sempre fizeram isso. Às vezes eu olho assim, cara, como é que esses caras estão sempre voltando para o pecado? Como é que esses caras estão sempre fugindo de Deus? Como assim? Deus abriu o mar vermelho e estão fazendo isso? Deus fez cair pão do céu e eles estão fazendo isso? Mas de novo, quantas vezes a gente faz isso todo dia? Quantas vezes a gente troca o nosso lugar na mesa, a gente troca o nosso amor com Deus para satisfazer a nossa carne porque estamos cansados? E sabe por que as pessoas sempre têm que voltar, tipo vício, né? Vício, sempre tem que voltar a fazer mais droga, sempre tem que voltar para pornografia, sempre tem que ficar voltando e voltando e voltando. Por quê? Nunca vai satisfazer a sua alma. Só há uma pessoa que pode satisfazer a sua alma e o nome dele é Jesus. É só Jesus que pode satisfazer a sua alma, é só Jesus que pode satisfazer o seu coração, porque Jesus é suficiente para mim, Jesus é suficiente para você, amém? Você tem que entender o valor do seu lugar na mesa. Mateus 13:44 diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vende tudo quanto tem, e compra aquele campo. Gente, eu acho isso muito legal. Assim que é o reino de Deus, você viu? É igual o quê? Um campo, algo no campo, tesouro no campo, escondido. Então não está aberto assim, não, está escondido. Aonde? Em nós. Está escondido em nós. E aqui, ó, o que ele faz? Ele vende tudo o que ele tem. Porque o que ele achou em Deus, o reino de Deus que ele achou, tem muito mais valor de qualquer outra coisa na vida. Ele entendeu isso. Então, em vez de tudo que ele tem para ter esse campo, para ter isso. Amém? Isso você vê na vida, né? Onde é que Deus colocou as pedras preciosas? Debaixo da terra, né? Diamante, ouro, prata. Você não acha essas coisas assim, tipo no lado, na esquina lá. Não, você tem que fazer o quê? Cavar para achar as coisas preciosas. Deus escondeu as coisas materiais preciosas dentro da terra, mas as coisas preciosas espirituais Deus escondeu dentro de você. Irmãos, tudo que você precisa Deus já colocou dentro de você. Tudo que você precisa fazer é o que? É cavar e achar, porque o mesmo Espírito que estava com Jesus está em você. Amém? Que a Bíblia fala o quê? A Bíblia também fala em Eclesiastes 3:11, ele fez tudo belo a seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este conseguisse compreender a obra que Deus fez do começo ao fim. Deus escondeu, colocou a eternidade no coração de quem? Do homem. Quem é a eternidade? É Cristo. Cristo é eterno. Às vezes a gente pensa, né? A gente pensa na eternidade, a gente pensa no futuro, né? A eternidade é quando eu morrer, e daí eu vou estar na eternidade. A sua eternidade não começa quando você morre, não, a sua eternidade começa no momento que você falou sim para Jesus. Já está vivendo a eternidade com Ele. É aí que começa. Então não espere
e fala assim, não, eu vou estar bem com Deus no futuro. No futuro, quando eu estiver mais velho lá, eu vou parar de fazer essas coisas, vou estar com Jesus. Não é assim, é agora. Deus tem algo para você agora, Deus tem uma eternidade para você agora, Deus tem um propósito para você agora, Deus tem um plano para você agora. E isso que tem mais valor, é seu lugar na mesa, é o que Deus tem para você. E muitas vezes, né, a gente pode pensar que nós não somos dignos, né? Não sei, mas às vezes, tipo, até eu fico assim, cara, eu não sou digno, eu sou pecador. E às vezes nesses momentos, né, que a gente não sente digno, a gente está assim, não, eu não estou com força para orar, eu não estou com força para adorar, eu não estou com força para ir para a igreja, eu sou pecador, eu falhei, eu fiz errado, eu não sou digno, como é que eu vou entrar na presença de Deus, eu sou sujo? E daí quando está tudo certo, né, Deus está fazendo as coisas, está lá, adorando, orando, buscando. Gente, Deus mudou nesse tempo, quem Ele é? Não. E você mudou, você continua sendo pecador, um jeito ou outro? Você é pecador. Jesus veio para quê? Para salvar os pecadores. Deus veio para salvar você, não é sobre o que você faz, é sobre quem Ele é. Não é sobre as suas obras, não é sobre se está bem, se não está bem, é sobre quem Ele é. Tipo, ontem eu estava fazendo uma devocional, eu estava lá no meu quarto e eu estava no tempo assim, tipo, que fazia tempo que eu não sentia a presença de Deus. E eu fiquei angustiado com isso. E eu fiquei assim, Deus, não posso viver mais assim. Quanto tempo você vai esconder o seu rosto de mim? Eu preciso da sua presença, eu preciso do seu toque, eu preciso do seu olhar. E eu comecei a clamar isso para Ele, né? Porque muitas vezes a gente vive a nossa vida baseado no que a gente sente. Isso é um perigo, não podemos viver a nossa vida baseado no que nós sentimos. Porque a presença de Deus você não sente, você conhece, porque Ele prometeu, eu sempre estarei com você até o fim do mundo. Amém? Então se você sente presença, se não sente presença, não significa que Ele está ou não está, Ele sempre está lá. Não é sobre o que você sente, é sobre quem Ele é. E muitas vezes, né, talvez você pode vir para o culto, você vê todo mundo adorando a Deus, você vê todo mundo na presença de Deus nesse fogo, você fica lá olhando assim, cara, eu queria isso. Ou eu lembro quando eu estava assim, eu sinto falta disso, mas eu não sinto nada mais. Eu não sinto mais a presença de Deus, eu não sinto mais o olhar dele, não estou ouvindo mais a voz dele, eu estou num deserto. Mas não é para você sentir o que você sentia antes, é para você voltar a fazer o que você fazia antes. Quando você amava Ele, quando você buscava Ele, quando você primeiro se apaixonou por Ele, você orava todo dia, você adorava todo dia, você ia para a igreja todo dia. Se você está aqui e fala assim, eu não estou mais sentindo a presença de Deus, eu não sei mais onde é que eu estou, começa a buscar Ele de novo, começa a orar de novo, começa a adorar de novo, e ver o reino de Deus começar a mexer no seu coração, ver Deus começar a tocar o seu coração, a sua mente. Que isso que aconteceu comigo, que quando você quer, Deus vai aparecer. Deus vai aparecer, amém? Amém. Tudo que você precisa já está em você. Tudo que você precisa já está em você. Por quê? Porque Cristo está em você e Cristo é tudo que você precisa. Amém? Cristo é tudo que você precisa. Às vezes você pode pensar, não, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de novo carro, novo governo. Não, gente, o que você precisa é de Jesus. O que você precisa é valorizar Jesus na sua vida, porque a vida pode estar em qualquer jeito, mas se você tem Jesus, você está bem, seu coração está bem, a sua alma está bem, você está bem, amém? Que você tem um lugar na mesa. Entenda o seu lugar, valorize o seu lugar. Não há nada melhor que estar com Jesus na mesa. Outra coisa sobre a mesa com Cristo revela quem você é e aponta você para Cristo. Amém? A mesa revela quem você é e aponta você para Cristo. Jesus, nos seus últimos momentos, Ele faz o quê? Ele está na mesa com quem? Com os discípulos, né? Fazendo a ceia com os discípulos. E nesse momento, eles estão tudo lá,
E a Bíblia fala em Mateus 26, 21 a 22. Isso é na última ceia com os seus discípulos. E comendo eles disse: em verdade vos digo que um de vós vai me trair. Na mesa Jesus fala para os discípulos. Esses caras estão andando com Jesus faz 3 anos, todo dia lá com Jesus, ouvindo Ele ministrar, ouvindo o seu coração, vendo como é que é andar com Deus. Eles andavam com Deus, por 3 anos esses discípulos andavam com Deus. Mas na mesa, o que Jesus fala? Em verdade vos digo que um de vós vai me trair. Cara, imagina, está lá com Jesus 3 anos, andando com Ele, do nada Jesus fala: um de vocês vai me trair. Eu não sei, mas eu pensei assim, cara, quem será que é? Né? Você vai pensar assim, quem será que é? Quem será que vai trair Jesus? Eu não vou trair Jesus. Quem será? Mas os discípulos falam isso? Os discípulos não falam. O que eles falam? E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Jesus? Porventura sou eu, Senhor? Cara, na mesa eles não começaram a apontar dedos, não, eles começaram a olhar para si mesmo. E quando você está na mesa com Jesus, você para de apontar o dedo para os outros e começa a olhar para si mesmo e só vê você e Jesus. E é assim. Eles não gostaram de falar: é ele fez isso. Esse tem cara que vai te trair, Jesus. Eu acho que esse cara aí, hein? Eu não gosto desse, vai ser ele. Não. Eles perguntaram: Senhor, por acaso sou eu? Que eu sou pecador, eu que sou digno da morte, eu que faço errado. Na mesa com Jesus você não tem tempo para olhar para os pecados dos outros, que tudo que você enxerga é seu próprio pecado e quem Ele é, e o que Ele fez por ti, e com quem você está andando, que é isso que importa. Porque o evangelho de verdade é um evangelho que não aponta os dedos, mas que estende a mão e fala: deixa eu mostrar a graça do Senhor, deixa eu mostrar o amor do Senhor. Amém? A mesa com Cristo revela quem a gente é. Quando andamos com Jesus, paramos de preocupar tanto com os problemas dos outros, com os pecados dos outros, começamos a olhar para si mesmo e falar: eu sou o pecador, eu que sou o digno da morte, mas Jesus me salvou, mas Jesus me encontrou. Que é sobre você e é sobre Ele. Na mesa você enxerga é você, e você enxerga quem Ele é e o que Ele fez por você. Então como é que eu sei que eu estou sentado na mesa com Cristo? É quando você para de olhar para os outros e começa a olhar para Ele. Você para de depender dos outros para viver o reino de Deus nessa terra, porque você está dependendo dEle, que é sobre você e Ele. Quando você chegar lá no céu e Deus está julgando lá, não vai ser você, sua esposa, você, seu amigo, você, seus pais diante do trono de Deus. Não vai ser quem? Só você e Ele. Quem está na mesa, para de olhar para os outros e começa a olhar para Cristo. Muitas vezes nós começamos a cair porque a gente tira o nosso foco de quem Jesus é. A gente tira o nosso foco de Jesus. Muitas vezes porque a gente duvida de quem Jesus é. Jesus, quando está andando sobre as águas, a Bíblia fala, né, que Pedro fala: Senhor, se é você, fala para eu andar sobre as águas. E Jesus fala o quê? Vem, Pedro. Ele começa a olhar a tempestade, o mar, e começa o quê? A afundar. Porque ele tirou os seus olhos de Jesus e começou a olhar o quê? Os problemas da vida. Começou a olhar as tempestades. Gente, quando a gente começa a olhar as tempestades, a gente começa a afundar, porque os nossos olhos não estão fixos em Jesus. Mas é quando nossos olhos estão fixos em Jesus que a gente está andando sobre as águas. Porque quando os olhos de Pedro estavam em Jesus, eu estou olhando aqui, ó, não estou olhando os problemas, não estou olhando a ansiedade, não estou olhando a depressão, não estou olhando aqueles problemas, estou olhando quem? Para Cristo, porque Cristo é meu alvo, e Cristo é aquele que me carrega. O problema de muitos de nós é que a gente está tentando carregar nós mesmos, e você não consegue se carregar. Deus não te chamou para andar sozinho, Deus te chamou para depender dEle, porque Ele é teu Salvador, Ele é teu amor, Ele que deu a sua vida por você.
Eu acho que Pedro, né, primeiramente começou a afundar sim, porque tirou seus olhos de Jesus. Mas eu olho no começo e falo o quê? Senhor, se é você, fala para mim vir sobre as águas. Primeiramente ele duvidou quem? Que era Cristo. Ele falou, se é você, Senhor, fala para eu vir. Primeiro que ele não acreditava que era Jesus andando sobre as águas. Muitas vezes começa a andar com Jesus sem saber quem Ele é. Nós temos que conhecer a voz do Salvador. Nós temos que conhecer aquele que está andando sobre as águas. Que não importa o problema, sabemos que Cristo está lá no meio, andando sobre as águas. E Ele nos chama para perto. Ele fala assim, olhe para mim e comece a andar sobre as águas também, porque eu estou contigo. Deus está com você, irmãos. Ele nunca vai deixar. E quando Pedro começa a afundar, Jesus, Ele deixa Pedro afundar? Não. O quê? Ele pega Pedro, fala, homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Isso é a graça de Deus, gente, que não importa quantas vezes que a gente cai, não importa quantas vezes que a gente erra, Ele está ali para estender a mão e nos levantar e falar assim, olha para mim, aí tenta de novo. E isso é evangelho, é um evangelho que não aponta os dedos, mas é um evangelho que estende a mão e fala, eu te carrego junto, vem comigo, eu te ajudo, eu estou com você. Porque isso que Cristo fez para você, isso que Cristo fez para mim. Toda vez que nós erramos, toda vez que nós pecamos, Cristo está lá para nos levantar e falar, ande comigo, olhe para mim, não desista. Amém? Abre suas Bíblias para Lucas 19, versos 1 a 10. Que diz assim, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Jesus veio para salvar os pecadores. Jesus veio para salvar aqueles que estão perdidos. Eu não sei onde é que você está na sua vida, mas Jesus veio para te salvar. Jesus veio para te salvar. Eu não conheço sua vida, eu não conheço sua história, mas eu sei que Jesus conhece. E você está aqui hoje por uma razão, porque Jesus te ama. E Jesus não quer te ver perdido. Ele te chama pelo nome, e o diabo ele te chama pelo seu pecado, mas Jesus te chama pelo seu nome, que Ele conhece quem você é. Nessa história podemos ver Zaqueus, um tax collector, como fala isso? Tax collector, né? Passando. Chefe dos publicanos, né? Desculpa aí, gente, desculpa aí. Ele era o chefe dos publicanos, né? Naquela época o pessoal não gostava deles, né?
Mas Jesus foi na casa de quem? Dele. Jesus viu, esse daí mesmo. Esse pecador, Jesus. Esse cara não presta. Esse cara faz besteira. Esse cara aí faz drogas, velho. Você vai na casa dele? É esse daí mesmo. Eu vou na sua casa hoje, Zaqueu. Às vezes eu penso assim, por que, né, essa história é contada na Bíblia? Por que Jesus foi para a casa de Zaqueu? Por quê? Podemos ver, né, que lá tem, onde é que Jesus ia naquela época, tinha multidão seguindo. Por quê? Onde é que Jesus ia, tinha milagre, tinha cura, tinha libertação. Jesus era um espetáculo, sabe? Era incrível. E Zaqueu, né, a Bíblia fala que estava lá, por quê? Porque ele queria ver quem Jesus era. Ele queria tanto ver quem Jesus era, que o que ele faz? Ele é um homem pequeno, ele sobe na figueira, ele sobe na árvore para ver quem Jesus era. Eu acho também que tinha muita pessoa lá que queria ver o que Jesus fazia, né? Queria ver os milagres que Jesus fazia, queria ver as curas que Jesus fazia, queria ver o que esse Jesus tem para fazer por mim, o que esse Jesus pode fazer para mim. Mas Zaqueu não foi lá porque queria que Jesus fizesse algo para ele, não, queria só ver quem Jesus era. Por que Jesus escolheu para ir na casa dele? Porque os outros estavam interessados no que Jesus fazia, mas Zaqueu estava interessado em quem Jesus era. Quem é esse homem que está andando aqui curando? Quem é esse homem que veio para me libertar? Quem é esse homem que veio para me salvar? Por que você está aqui? Porque você quer ver o que Jesus pode fazer por você? Ou você quer ver quem Jesus é? E você quer servi-lo, você quer amá-lo, você quer estar com Ele. Por que você segue Jesus? Porque Ele pode fazer coisas por você? Ou porque você o ama? Ou porque você quer estar com Ele? Zaqueu, gente, queria tanto ver Jesus que ele subiu numa árvore para ver na multidão. Imagina lá, não consigo ver, vou na árvore, está lá em cima, e eu imagino, né, Jesus andando lá, ele percebe, né, Zaqueu, né, ele está olhando aqui, como é que, percebeu Zaqueu, por quê? Ele viu o coração, né, que o homem olha a aparência, mas Deus olha o coração. Jesus viu o coração do Zaqueu naquele momento. Ele viu o coração dos outros que queria coisa, mas viu o coração do Zaqueu que queria ele. Então Jesus olha para ele e fala assim: ei, Zaqueu, desce daí, que hoje eu vou aonde? Eu vou na sua casa. Cara, que bênção deve ter sido para ele, hein? De Jesus ir para a casa de Zaqueu. Imagina Jesus entrando na sua casa. E você vai lá, só o quê? Preparar a mesa, né? Preparar a mesa para Jesus entrar, preparar a mesa para Jesus sentar. O que eu acho mais interessante nessa história é que, né, Jesus vai lá e senta e pensa assim: Jesus, o que você está fazendo na casa desse cara? Ele é pecador, ele não presta. Você está aqui fazendo o quê? E eu imagino, né, o pessoal está tudo falando isso, e Zaqueu está lá, está ouvindo o pessoal falar mal dele. A Bíblia fala, né, que Zaqueu faz o quê? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. O que me interessa sobre isso é que Jesus falou alguma coisa? Jesus falou nada. Tudo que Jesus fez é o que? Ele entrou e ele sentou na mesa. Os outros começaram a falar coisas sobre Zaqueu, mas Zaqueu não importava, porque só a presença de Jesus no lugar fez ele querer mudar quem ele era por inteiro. Só a presença de Jesus na vida dele fez ele fazer: eu vou devolver tudo que eu fiz, eu vou servir você, Jesus. Foi só a presença, foi só o olhar de Jesus. Jesus nem teve que falar nada. Imagina Zaqueu lá assim: nossa, Jesus vai na minha casa. Ele senta lá, Jesus senta. Ele está ouvindo todo mundo falando coisas sobre ele, mas naquele momento, de novo, ele está sentado com quem? Na mesa. Então o que? Ele não está prestando atenção no que os outros estão falando sobre ele. Ele está o quê? Olhando para Jesus. Porque na mesa é o lugar que você olha para quem? Para Jesus. É você e quem? É você e Jesus. Imagina ele na mesa sentado lá e olhando para Jesus, todo mundo falando coisa besteira sobre ele, coisa que não é, que ele não gosta, né? Talvez não é verdade, talvez é verdade. Ele está nem aí. Por quê? Porque o rei sentou na mesa. E quando o rei senta na mesa, as coisas são diferentes. As coisas acontecem. Só o olhar
de Jesus fez ele querer mudar a vida dele inteiro. Só o olhar, só a presença. E isso, eu creio que é o evangelho, né? Que não é só falar, mas você viver. Jesus vivia. Ele era o reino, ele é o reino de Deus. Então só a presença dele entrando naquele lugar fez Zaqueus mudar quem ele era. E você? O que acontece quando você entra num lugar? Porque você também carrega a presença de Jesus. O mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo, o Espírito Santo vive aonde? Em você. Então quando você entra num lugar, as coisas têm que mudar. As coisas têm que ser diferentes, porque você carrega algo diferente, você carrega a presença de Deus. E onde é que a presença de Deus está? A cura, a libertação, a transformação. Você tem que valorizar o seu lugar na mesa, você tem que valorizar o que você carrega, porque você carrega algo diferente. Você não é chamado para ser como todo mundo. Minha mãe sempre ama falar isso para mim. Ah, mãe, eu posso ir lá? Você não é todo mundo, Aslav. Não pode. Mas é verdade. Você é separado por Deus para servir um propósito eterno. Que Deus tem para você, o seu lugar na mesa é eterno. As coisas desse mundo é temporário. Me ajude. Temporário, tá certo? Obrigado. As coisas não é temporário. Mais ou menos. As coisas de Deus é eterno. O que Deus tem para você é eterno. E começa quando? Hoje. O momento que se falou sim para Jesus, as coisas eternas de Deus na sua vida já aconteceu. Porque já está sentado à mesa com Ele. O problema é que muitas vezes quando estamos na mesa com Ele, a gente para de olhar para Ele e começa a olhar fora da mesa assim. Não podemos fazer isso. Os nossos olhos têm que estar em Jesus. O nosso coração tem que estar em Jesus. A nossa mente tem que estar em Jesus. Ao ponto que até às vezes eu oro assim, eu gosto de orar assim: Senhor, que seja o seu coração no meu coração, que seja a sua mente na minha mente, que seja as suas palavras nos meus lábios, que seja o seu ar nos meus pulmões. Que eu entendo o quê? Quando eu aceitei Jesus, eu morri por mim mesmo, porque viver é Cristo e morrer é ganho. Isso que Paulo fala, que a vida é o quê? A minha vida é quem? É do Mestre. A minha vida é de Jesus. Eu nasci para servir a Jesus. Eu nasci para andar com Jesus. Por que Deus nos criou? Por que Deus criou? A humanidade precisava? Deus precisa de você? Deus não precisa de você, não precisa de mim, não precisa de ninguém. Mas Ele te amou. Ele quis te criar para mostrar o amor que Ele tem por você. Você foi criado para amar Ele e ser amado por Ele. Isso que era lá no Éden, Adão e Eva andavam com Deus. Imagina, todo dia Deus andava com Adão e andava com a Eva no Éden. Você foi chamado, foi criado para andar com Deus, para estar com Deus. Esse é o seu chamado. Escolha isso, que é uma escolha. Todos os dias você pode escolher, ou você pode escolher o pecado, viver a sua própria vida, ou você pode escolher andar com Deus. O que você quer? O que é melhor? Andar com Deus. A coisa melhor que você pode fazer é estar com Ele. Mas o que aconteceu? Adão e Eva pecam, eles caem, eles são lançados fora do Éden. O lugar, Éden representava o quê? O lugar de comunhão com Deus. Éden representava o quê? A mesa do Senhor. Era a mesa que eles sentavam com Jesus, que eles sentavam com Deus. Mas eles pecavam, caíam, foram lançados fora desse lugar. Mas acabou assim a história? Não acabou. Porque quem veio? Jesus Cristo, para ser um novo Éden. Que agora através de Jesus Cristo eu posso ter comunhão com Deus de novo. Você foi criado para estar em comunhão com o Senhor. Por quê? Porque Ele te ama, Ele te quer. E através de quem? Através de Jesus. O nosso orgulho nos tirou do jardim, mas a humildade de Cristo colocou o jardim de volta em mim. Então agora, através de Cristo, eu posso andar novamente com Deus. Amém? Pode se levantar. Pode se levantar. Se a banda pode vir tocar.
A Bíblia fala em Apocalipse 3:20: escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e comerei com ele e ele comerá comigo. Jesus está à porta do seu coração agora, nessa manhã. Ele está na porta e Ele bate. Ele bate, que Ele quer entrar na sua vida. Ele quer entrar no seu coração. Ele quer entrar na sua mesa e sentar, porque só na presença dEle todas as coisas mudam. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei que está carregando o peso no seu coração, mas eu sei que Deus sabe. E Deus fala assim: eu não quero que você ande sozinho. Tudo que você precisa fazer é abrir a porta do seu coração. Amém? Jesus bate na porta agora. E a pergunta é: você vai abrir a porta? Você vai abrir a porta? Você vai deixar Jesus sentar na sua mesa? É isso que Ele quer. Ele quer estar contigo. Ele quer te amar. Ele quer andar com você. E se você está aqui, você está aqui, você fala assim: Deus, eu preciso de Ti na minha vida, Jesus. Eu não te conheço, mas eu sei que Deus te conhece e Deus te ama. E hoje Deus está te chamando para a mesa. Hoje Deus está te chamando para andar de novo com Ele. Se hoje está aqui e fala assim: Deus, eu quero estar na mesa com o Senhor. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero amar o Senhor Jesus. Eu não estou entendendo essas coisas, mas eu quero estar com você. Eu quero Jesus. Se está aqui e fala assim: eu quero você, Jesus, eu só quero convidar você a vir para frente, que eu só quero orar para você. Se está aqui e você falando assim: eu quero você, Jesus, eu quero sentar à mesa. Eu quero você, Jesus. Vem à frente que eu quero orar. Não tenha medo que os outros vão pensar sobre você, porque hoje aqui é seu lugar. Aqui é o lugar que Deus pode te encontrar. Aqui é o lugar que Deus pode te libertar. Amém? Estou te esperando. Aqui é o seu lugar. Tem lugar na mesa. Pode se assentar. Vem, não demore. Estou te esperando. Aqui é o seu lugar. Tem lugar na mesa. Pode se assentar. Venha e não demore. Estou te esperando. Aqui é o seu lugar. A presença de Deus está nesse lugar. A presença de Deus está nesse lugar. Talvez você está sentindo, talvez você não está, mas a presença de Deus você não sente, você conhece, que Ele prometeu que estaria aqui. Eu não sei o que você precisa, eu não sei da sua vida, mas eu sei que Deus está aqui. Se você quer um toque de Deus na sua vida, se você precisa de cura, se você precisa de libertação, se você precisa de transformação, vem à frente, não tenha medo, vem à frente, não tenha medo, que tem um lugar na mesa que Deus quer te tocar. Tenha fé, não deixe o medo te parar de ter um encontro com Deus. Não deixe o medo te parar de ter um encontro com Deus, que Deus quer tocar a sua vida, Deus quer tocar seu coração. Não tenha medo, tenha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então tenha fé que Deus vai te tocar. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Declare a sua presença nesse lugar, Jesus. Tem lugar na mesa. Pode se assentar. Venha e não demore. Estou te esperando.
creio que ainda tem mais pessoa que Deus está tocando o seu coração para você vir para frente. Mas Deus quer tocar no seu coração, Deus quer tocar na sua vida, mas Ele precisa ver sua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu creio que tem mais pessoas aqui ainda, que Deus está te chamando para frente, Deus está te chamando para ter um lugar com Ele. Não tenha medo, não deixe o medo te parar, não deixe o medo parar você. Obrigado, Senhor, obrigado, Deus, que eu sei que o Senhor está aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, que eu sei que Sua presença cura, Deus, que Sua presença, Deus, liberta, Deus, que só um olhar, Senhor, só um toque, Deus, muda a nossa vida, Deus, muda a nossa história, Senhor. Obrigado, Senhor, por Sua presença que está aqui, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é digno, Senhor. O Senhor é digno de todo louvor, de toda glória, Deus. O Senhor é digno de toda honra, Senhor. Obrigado, Senhor, por Sua bondade, Deus. Teu amor, Sua misericórdia das nossas vidas, Deus. Toque o coração de todo mundo nesse lugar, Deus. Obrigado que cada um de nós tem lugar na Sua mesa, Senhor. Nós tem lugar na Sua mesa, Senhor. Nós tem lugar na Sua mesa, Senhor. Obrigado, Deus, que o Senhor tem um lugar para mim, Senhor. O Senhor tem um lugar para mim. Eu que sou pobre, pecador, o Senhor tem um lugar para mim, Deus. Não porque eu sou digno, mas porque o Senhor é quem o Senhor é, porque o Senhor é amor, Deus. Obrigado por me amar tanto, que o Senhor mandou Seu Filho com unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, Deus, mas tenha vida eterna, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo Seu Filho, Deus. Obrigado, Senhor, pelo Seu sacrifício, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Seu sangue que foi derramado na cruz, Deus, para mim salvar, Deus. Eu, um pobre pecador, Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus. Eu queria fazer mais um apelo aqui. Se você está aqui e você nunca recebeu Jesus como seu único Senhor e Salvador, hoje é o dia que Jesus te chama para a mesa. Jesus te chama para casa. Quero falar que Jesus te ama. A melhor decisão que eu já fiz na minha vida foi aceitar Jesus como meu próprio Senhor e como meu Salvador. Se você está aqui, você fala, eu nunca aceitei Jesus, ou talvez já aceitou, mas está desviado dele, mas hoje você quer voltar para casa. Se isso é você, se quer aceitar Jesus, eu quero convidar você só a levantar a sua mão. Eu quero orar por você. Se tem alguém? Amém, amém. Se você quer aceitar Jesus hoje, quero que você repete essa oração comigo. Amém? Repete comigo. Senhor Jesus, hoje eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Eu creio que você morreu por meus pecados e você ressuscitou no terceiro dia, e um dia você voltará para me levar para estar com você. Obrigado, Jesus, pelo seu sangue que foi derramado na cruz por me salvar. Hoje eu declaro que eu sou seu, hoje e para sempre, e você é meu, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe vocês.